Você sabe quando é possível desistir, renunciar ou até mesmo extinguir um processo administrativo federal? Isso mesmo, essa é a pergunta de hoje. É uma pergunta focada na Lei do Processo Administrativo Federal, que é a nossa Lei 9784 de 99, uma lei que aparece em quase todos os concursos, se não todos os concursos federais, porque é a lei que trata sobre o processo administrativo federal. Aqui quem fala é o professor Cristiano de Souza, professor de Direito Administrativo, e que com muita frequência eu publico nas minhas redes sociais dicas importantíssimas para o seu concurso público. Se você estiver assistindo ou no meu Facebook ou no meu YouTube, no canal do YouTube, é um grande prazer ter você aqui porque você está enxergando esse quadro muito bem preparado para você. Se você estiver escutando no meu podcast, que seja pela via do Android, lá pelo iCloud não, né, pelo SoundCloud, ou então que seja pelo seu iPhone através do iTunes, é um prazer estar com você nesse momento, porque eu não sei se você está numa cafeteria, está viajando num carro, está passeando, se você está trabalhando, enfim, é um prazer estar com você e você vai ter que imaginar o que eu estou falando, porque você está apenas escutando este áudio. E se você ficar curioso do meu quadro, dos meus desenhos, dos meus mapas mentais, você pode ir lá no meu canal do YouTube, Professor Cristiano de Souza, e lá no YouTube você vai encontrar diversos vídeos na minha playlist em que eu explico todos os quadros mentais que eu explico aqui para vocês, beleza? Vamos lá então, meus queridos, olha só. A dica de hoje, né, ela é focada exatamente em 3 pontos da Lei 9784 de 99, que são os pontos da desistência, renúncia e extinção de um processo, ok? E ao final desse vídeo, então, eu vou mostrar para vocês 2 questões, uma questão banca FCC e uma questão banca CESP, para mostrar exatamente como este assunto cai em prova, para você não errar mais isso. Eu lembro a vocês que uma questão lhe coloca dentro do cargo e a outra mesma questão pode colocar você na lista dos reprovados. Então, uma questão é muito importante, portanto, vamos colocar toda a atenção agora no que eu vou falar. Olha só, o processo administrativo, ele é um processo efêmero. Como assim, Cristiano, efêmero? Sim, ele é um processo que ele nasce e ele tem que terminar, ele tem que morrer. Então, numa linha do tempo, eu tenho o início do processo e eu tenho o término do processo. O início do processo vai ocorrer lá com o artigo 5º e com o artigo 6º, não são objeto da nossa dica de hoje. Mas lembrando a vocês que o processo administrativo federal ele pode ser iniciado a pedido do interessado ou até mesmo de ofício por parte da administração. Então, muito cuidado, porque no processo administrativo é possível que o processo se inicie de ofício, sim, totalmente diferente do processo judicial. No processo judicial, o juiz não pode iniciar um processo, porque reina lá o princípio da inércia do juízo. O juiz fica esperando o processo judicial bater a sua porta, se é que dá para dizer assim. Já no processo administrativo é diferente. Aqui no meu caso, o processo pode ser iniciado tanto a requerimento da parte, quanto também de ofício por parte do meu administrador. Até aí tudo bem. Iniciamos o nosso processo administrativo e o ideal é que o processo administrativo fosse até o seu final, com a conclusão, com uma decisão, com um despacho que realmente possa dizer se você tem ou não tem direito ao que você solicitou, ao que você requereu. E a pergunta fantástica de hoje é o seguinte: é possível desistir? É possível renunciar? Ou seria possível extinguir o processo antes do seu final? Eu vou repetir a pergunta porque de repente alguém está escutando no podcast, pode ter passado algum barulho por perto, de repente tem muito barulho ao seu redor. Vamos lá, olha só. Seria possível desistir? Seria possível renunciar? Ou seria possível extinguir o processo antes do seu termo final? Antes do seu término? E a resposta é sim. Mas sim com condicionantes. E nós vamos agora trabalhar as condicionantes, as condições, os requisitos objetivos para terminarmos um processo antes do seu final. Então, olhando para essa linha do tempo, fica muito claro o que acontece, que esses 3 itens que eu falei para vocês, eles vão interromper, eles vão impedir que o processo chegue até o seu curso final desejado. O primeiro ponto que eu tenho para vocês é o pedido de desistência. É pedido de desistência, ou seja, o autor
que requereu a abertura do processo administrativo, ele pode desistir do processo no meio do caminho, desde que a desistência seja por escrito. Eu vou repetir de novo, que seja por escrito. Não pode desistência verbal. A desistência tem que ser por escrito e a desistência pode ser parcial, só de uma parte do seu pedido, ou pode ser total de tudo aquilo que ele está requerendo. Então, cuidado, porque o requisito objetivo da desistência é que seja por escrito, ok? E será que ele pode renunciar os seus direitos? Veja bem, que desistir é diferente de renunciar. Renunciar é abrir mão de algo que você realmente tem direito, você não quer mais. Então, renunciar só é possível se for direito disponível. Cristiano, agora me explica o que é direito disponível. Olha só, direito disponível é aquele direito que está na sua esfera de capacidade para decidir sem depender de outra pessoa. Professor, ficou muito técnico, dá um exemplozinho mais tranquilo para a gente. Imagine de repente que eu, Cristiano de Souza, sou maior de 18 anos, sou capaz mental, eu tenho um carro. Eu posso vender o meu carro? Posso. Por quê? Porque eu sou capaz. E o carro está na minha esfera patrimonial. E está na minha esfera patrimonial disponível. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu carro. Faz sentido para você? Tá. Agora, outro exemplo. Se você de repente tem um filho, o seu filho recebeu como herança do avô um apartamento e o apartamento da herança do avô foi para o filho. Não foi para você, foi para o seu filho. Veja que você não pode vender o apartamento do seu filho em seu nome, porque não está na sua esfera de disponibilidade. Bem, da verdade, esse apartamento está em nome do filho. Você apenas representa o filho no ato formal de compra e venda. Mas nós estamos lidando com a disponibilidade do bem do filho, não da sua disponibilidade. E sem falar que em alguns casos bem especiais, quando se trata de bens disponíveis de outrem, nós precisamos até mesmo de ordem ou autorização judicial, ok? Então, terceiro exemplo para ficar mais claro. Eu, Cristiano de Souza, não posso vender o seu carro sem procuração. Por quê? Porque o seu carro não está disponível na minha esfera patrimonial para que eu possa vendê-lo ao meu bel prazer. Então, agora pegando esses exemplos mais cotidianos, né, mais rotineiro do dia a dia, eu consigo explicar para vocês que renúncia de direito, eu só posso renunciar direitos meus disponíveis. Eu não posso renunciar direitos dos outros e nem direito indisponível meu. Cristiano, aprofunda mais um pouco para a gente. O que seria direito disponível e indisponível meu? Será que eu posso pegar um rim meu e vendê-lo? Não. Será que eu posso pegar o meu coração e vender no mercado negro? Não, porque ele é um direito indisponível meu. A lei não permite que eu faça a venda dos meus órgãos pela dignidade da pessoa humana, tutelada até mesmo no Código Civil e também na Constituição Federal, porque isso, tirar a minha vida para vender o meu coração, é um direito indisponível meu. Eu não posso fazer isso. Ficou claro para vocês agora? Então eu só posso renunciar direito disponível. O que não está disponível eu não posso renunciar. Ok? Agora um cuidado especial do artigo 51, parágrafo 1º da Lei 9784. Se houver mais de uma pessoa que requereu abertura do processo administrativo, se eu tiver vários interessados que requereram abertura do processo administrativo, tanto a desistência quanto a renúncia irão atingir somente aqueles quem formularam, ou melhor dizendo, a quem formulou o pedido de desistência ou o pedido de renúncia. Vamos novamente. Se eu tiver mais de um interessado que pediu abertura de um processo administrativo, a desistência ou a renúncia irá atingir somente quem formulou o pedido de desistência e renúncia, ou renúncia. E o resto do processo segue em relação aos demais interessados. Ficou tranquilo até aqui? Mas olha só, já que o processo pode ser iniciado de ofício, aqui iniciado de ofício, por que o processo não pode seguir também de ofício?
Cristiano, está falando sobre o princípio da oficialidade, então, do impulso oficial? Sim, estou falando do princípio do impulso oficial. O que acontece? Se você realizar a desistência ou a renúncia no meio do processo, nada impede que o processo tenha o seu prosseguimento até o final, desde que haja interesse público declarado pela administração. Então, olha que interessante. Se eu posso iniciar um processo de ofício no interesse público, eu posso também dar prosseguimento a um processo, mesmo que ocorra desistência ou renúncia dos interessados, desde que haja interesse público declarado pela autoridade competente. E aí o processo vai seguir até o seu trâmite final, mesmo sem a outra parte. Olha que interessante, mesmo que fique sem a outra parte. Porque é de interesse público, se é de interesse público, eu tenho um interesse coletivo envolvido aqui. Ok? Vamos passar agora para o terceiro ponto aqui da nossa dica, que é a extinção do processo. Professor, quer dizer então que o processo pode acabar antes mesmo do seu final? Sim. E pode acabar pelo motivo da extinção declarada pelo próprio órgão competente. Como isso? Imagine você a seguinte situação. Você requer, logo no início, a abertura de um processo administrativo requerendo o pagamento financeiro das suas diárias, porque não foram pagas corretamente. Acontece que antes mesmo do término do processo, as suas diárias foram pagas e o dinheiro entrou na sua conta corrente. Veja que então o processo não terá efeito prático nenhum ao seu final, com uma decisão lhe dando o direito a receber as suas diárias, porque os valores já foram depositados. Portanto, logo após o início do processo, nós temos um fato superveniente ao seu pedido, que torna o objeto ou a finalidade do processo inócuo. E neste caso, que por fato superveniente, nós teremos a extinção do processo antes do seu final. O que eu quero dizer para vocês que é possível termos a extinção do processo declarado pelo órgão competente desde que exaurida, terminada a finalidade, ou que o objeto se torne tecnicamente impossível ou inadequado ao processo. Só que veja bem, aqui a declaração de extinção do processo é um ato unilateral da administração pública. É um ato do próprio órgão da administração. Já a desistência e também a renúncia são atos, olha só, são atos praticados pela pessoa quem requereu a abertura do processo, que no meu caso aqui seria o chamado interessado. Acharam legal a dica? E essa partezinha da Lei 9784 vem despencando em provas e concurso e vem derrubando muita gente boa. E eu queria saber se você realmente sabia dessa matéria, assim nos detalhes, para não errar na sua prova. De repente você deve estar se perguntando, né? Professor do céu, se cai na minha prova eu ia errar essa questão, mas agora não vai errar mais. Então agora eu te convido, você que está assistindo o vídeo, para ver a questão que eu vou botar aqui, e o pessoal que está assistindo pelo podcast, escutando pelo podcast, que possam prestar atenção em duas questões que eu separei para vocês aqui da Banca CESP e da Banca FCC, para que vocês possam perceber o quanto isso aqui é relevante e importante para a sua prova e para o seu concurso. E lembre-se, se você tiver algum colega, algum amigo, um familiar que também esteja estudando para concurso público, convide ele para assistir meus vídeos no YouTube, marque ele nessa postagem, nesse vídeo, compartilhe também na sua rede social, porque com certeza você estará ajudando mais uma pessoa. Ok? Vamos lá então, eu vou pedir agora para o meu editor colocar aqui a película com a questão na frente. Vamos lá, questão número 1. Essa questão é de 2016, da Banca CESP, e simplesmente perguntou o seguinte: a desistência do interessado extingue o processo administrativo, mesmo que haja interesse público no seu prosseguimento.
Essa questão está absolutamente errada, porque ela afronta tecnicamente o artigo 51 da Lei 9784 de 99, vez que é possível prosseguimento do processo quando houver manifesto interesse público declarado pela autoridade competente. Vejam que essa questão é de 2016. Vamos à próxima questão. Questão na tela. Bora então, agora a próxima questão, uma questão da FCC, banca, né, a FCC. Ela diz o seguinte: o interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou ainda renunciar a direitos disponíveis, sendo que, havendo vários interessados, a desistência ou a renúncia atinge somente quem a tenha formulado. Essa questão está absolutamente certo. Eu vou pedir então para o Hermes tirar a película agora da questão. Isso, legal. Essa questão está absolutamente correta e ela aborda exatamente o artigo 51 e 51, parágrafo 1º. Acharam legal essa dica de hoje? Isso é o que faz a diferença na vida de um concurseiro aprovado em concurso. Ele olha para a legislação, pega pequenos trechos da legislação e torna esses trechos realmente imbatíveis numa prova. Ou seja, ele é tão atento, é um aluno tão atento, tão bem preparado, que quando cai esse tipo de assunto, ele não erra. E ele responde muito mais rápido do que a grande massa. E, portanto, eu te convido, então, para que você realmente tenha essa velocidade, essa dinâmica de preparar os seus materiais, preparar suas apostilas, os seus cadernos, de uma maneira mais esquematizada, na forma de mapas e esquemas mentais, porque isso aqui vai te trazer um ganho enorme na sua prova. É isso aqui que vai tirar você hoje da zona de reprovado e vai colocar você na zona de aprovado e, quiçá, um nomeado em concurso público ainda este ano. Temos mais dicas e mais vídeos lá na minha playlist do YouTube, Professor Cristiano de Souza, e também lá no meu canal de podcast, né? No SoundCloud, Professor Cristiano de Souza, ou então no iTunes, Professor Cristiano de Souza. Espero que vocês tenham gostado, fiquem de olho nas minhas redes sociais, porque amanhã nós teremos uma nova dica publicada no meu sistema, no meu site. Até mais, forte abraço!